A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar abordando o capítulo 48 de Gênesis. Pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 48 de Gênesis. O tema que nós estaremos abordando será: respeite os processos e viva o propósito. Isso mesmo. Respeite os processos e viva o propósito. Capítulo 48 de Gênesis, lá nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar abordando o capítulo 48 de Gênesis. Pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 48 de Gênesis. O tema que nós estaremos abordando será: respeite os processos e viva o propósito. Isso mesmo. Respeite os processos e viva o propósito. Capítulo 48 de Gênesis, lá nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso, que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podiam ver bem, e fê-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações.
Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém? I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all.
as snow. Sing that chorus again. Sing that chorus again. Vamos orar? Em nome de Jesus? Senhor nosso Pai, o Senhor é Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Por isso nós te pedimos, tira toda a distração da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso único e Senhor, Criador dos céus e da terra, para que nós possamos, meu Pai, estar atento a tudo aquilo que o Senhor nos pede, a tudo aquilo que o Senhor exige de nossa vida, para que nós possamos viver todos os propósitos que o Senhor tem para nós, aquele propósito que o Senhor nos gerou, nos criou para viver. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajude, nos dê a capacidade, o discernimento, a sabedoria, a força, tudo que nós precisamos para poder estar firmes diante do Senhor e dos processos que nós vamos passar para que nós possamos viver o propósito em nossa vida. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? É interessante aqui, conforme nós lemos, né? E a gente começa a meditar um pouquinho na palavra de Deus, é muito importante essa meditação, por quê? Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai alinhando os nossos entendimentos, o nosso entendimento daquilo que a gente lê, a nossa percepção daquilo que a gente lê, a nossa forma de entender aquilo que nós estamos lendo. Por isso, se você tem o hábito de ler a palavra de Deus corrida, rápida e depois larga de canto, não faça isso. Medite, pense, analise as coisas,
Peça para o Espírito Santo falar com você enquanto você está lendo. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós deixamos passar despercebido coisas que são importantes para a nossa vida, que podem nos servir de exemplos. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, em nome de Jesus. O fato de você estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, não quer dizer que você não tenha que ler a palavra, você não tenha que estudar a palavra, você não tenha que meditar na palavra, você não tenha que orar com base na palavra, você não tenha que jejuar com base na palavra, você não tenha que praticar a palavra e você não tenha que compartilhar essa palavra. Quando eu falo compartilhar, eu não falo você pegar uma palavra de alguém e passar para frente. Aí eu vou pegar um negócio lá no YouTube e mandar para os outros. Não é isso. Você precisa pregar a palavra com base naquilo que você está absorvendo e recebendo da parte de Deus, porque é isso que vai te dar o crescimento e o entendimento. Quando nós voltamos aqui, entendeu? Vamos voltar aqui então à meditação da palavra. O tema é respeite os processos e viva o propósito. Se você meditar muito aqui no que aconteceu, foi o seguinte: você sabe que Deus havia levantado José para dar uma bênção grande para o povo de Israel. Israel ia receber a capacidade de alimentar todas as nações, através de José, que teve o sonho. Se eles tivessem se posicionado diante de Deus, Deus teria feito com que eles se tornassem uma nação que viesse alimentar todas as nações. Por quê? Porque Deus estava para trazer uma grande fome na terra. Deus havia de trazer uma grande fome na terra e alertou através de José ao povo de Israel. Deu para José um sonho do que ele iria fazer. Porém, os processos desse sonho, todo aquele processo que aconteceu durante esse sonho, ao invés de despertarem no coração do povo de Israel um desejo de querer viver o propósito deles e respeitar aquele processo que Deus estava realizando, eles preferiram tomar suas próprias decisões. Eles não respeitaram o processo que Deus estava fazendo para trazer o livramento para eles. Eles não quiseram aceitar aquilo que Deus colocou como um processo para dar para Israel a todas as nações, né? Ia ter que virem até Israel para comerem, se alimentarem, e eles iriam se tornar uma grande nação. Então José foi vendido, foi parar no Egito. José respeitou todos os processos que ele passou, a despeito dos irmãos maltratarem ele, venderem ele, o que não precisaria ter acontecido. Aí José foi para o Egito, viveu tudo o que viveu, conforme você pode ler. Acompanhe depois os outros vídeos para você entender, acompanhe todos os outros áudios para você entender todo esse processo que José passou. Então, o que eu quero deixar claro para você? Eu quero deixar claro o seguinte, que Deus, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um chamado para você. Ele quer fazer algo através da tua vida. Ele quer te honrar, Ele quer fazer com que você se torne uma pessoa a imagem e semelhança dele. Para quê? Para que as outras nações, através de você, queiram também ser parte desse processo. Queiram viver o propósito deles. Usando a tua vida, Deus vai conseguir fazer com que eles aceitem também o propósito de Deus para a vida deles e passem pelos mesmos processos que eles têm que passar. Você está entendendo como que funciona? Só que veja bem, também haverão pessoas, né? Mesmo você respeitando os processos, vão ter pessoas que não vão querer, elas não vão aceitar, elas vão ser rebeldes, elas vão resistir ao processo que Deus quer fazer na terra. E hoje nós estamos vivendo também, Deus está realizando processos na terra, para quê? Para que apareçam os filhos, para que surjam aqueles que estão debaixo dos processos de Deus, que respeitem o processo de Deus. Agora veja bem, como é que você vai saber o que Deus tem como propósito para a tua vida se você não tem comunhão diária com teu Deus? Você não vai conseguir respeitar os processos se você nem sabe quais são os processos que Deus quer fazer. Às vezes todas as vezes Deus te manda para um deserto, Deus faz algo na tua vida com o propósito de te fazer respeitar os processos dele e viver o propósito. Sabe o que você faz? Você se rebela, você se revolta, você quer voltar para a vida que você tinha antes.
Deus está querendo te levar para uma terra que emana leite e mel. Deus quer te colocar numa posição de honra. Deus quer te fazer ser cabeça e não cauda. Mas para isso você tem que respeitar os processos de Deus. Você tem que buscar em Deus o que você precisa para poder passar por esses processos e viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, se você não fizer isso, os processos, quando vier na tua vida, você não vai ter a direção do Espírito Santo de Deus para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus. E você vai fazer o quê? Vai perder o propósito. O propósito vai acontecer na tua vida, porque Deus é fiel, Ele cumpre. Deus não depende de você ser fiel a Ele ou não para cumprir o propósito dele na tua vida. Porém, você não vai viver na plenitude. A plenitude de Deus, do propósito que Ele tem para a tua vida, não se cumprirá na medida que você tem direito, por falta de você respeitar os processos que Deus está colocando você para passar. Aqui neste caso, conforme nós podemos ver, olha aqui, Jacó, né, que era antes Jacó e agora já é Israel, que ele havia lutado com o anjo tinha dado para ele esse nome de Israel. Ele veio aqui e quando José foi até ele, e ele agiu de uma maneira, né, para poder imitar o pai dele. O pai dele havia feito isso. O pai de Jacó, de Israel, né, havia liberado uma bênção sobre os filhos, né, Jacó e Esaú. Só que liberou a bênção para o mais novo. Agora Jacó estava fazendo a mesma coisa. Jacó estava querendo abençoar os dois filhos que não eram dele, mas de José. Porém, Jacó, Israel, estava vivendo esse propósito de liberar a bênção paterna que havia naquela época, né? Uma bênção que vinha do pai para os filhos. Ele estava querendo liberar, vivendo esse propósito aí de liberar a bênção na vida dos filhos aí de José, sem ele ter respeitado os processos. Isso é, a vida de Jacó não estava em harmonia com os propósitos de Deus. Ele não respeitou os processos. Ele não aceitou os processos que Deus queria que ele passasse. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, Israel foi e liberou esse propósito na vida dos filhos de José. Certo? Ele foi lá e abençoou. É interessante, conforme você pode ler aqui, ele fala, olha, e Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz, que era na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Olha, você viu? Então, a falta de respeitar os processos da parte de Israel fez com que ele se frutificasse, multiplicasse, fosse uma grande multidão, mas a terra ia ser dada à semente depois dele. Você está entendendo a importância de você respeitar os processos que Deus quer que você passe? Quando nós não respeitamos os processos de Deus e aceitamos os desafios que Deus nos lança e os desertos que Deus nos envia e não lutamos com as armas espirituais que Deus quer que nós lutemos nos desertos, o que acontece? A promessa de Deus se cumpre, porém você não participa dela como deveria. Você não usufrui a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vive, você acaba não vivendo. Mas por que, Ronaldo, que acontece isso? Por que eu, mesmo às vezes frequentando igreja, frequentando culto, participando lá, trabalhando na igreja, eu não consigo viver, eu vivo o propósito, mas eu não consigo viver pleno. Esse propósito não acontece plenamente na minha vida, de uma maneira que eu realmente possa usufruir de uma maneira plena. Porque você não quer respeitar os processos de Deus. Você quer assumir o controle da sua vida. Você quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer para você viver o teu propósito. E Deus não vai fazer isso. Deus ele vai deixar você. Se você quer fazer do teu jeito, quer fazer da tua maneira, não, deixa que eu me viro. Pode fazer, mas só que você não vai viver a plenitude. Por quê? Porque Deus ele precisa preparar você para viver o propósito que Ele tem para você. Deus ele quer te preparar para quando você
entrar na tua terra, viver o teu propósito, você esteja qualificado, você esteja habilitado e não seja roubado pelo diabo. Não seja roubado pelos teus sentimentos, não seja roubado pela tua carnalidade, não seja roubado pela tua natureza terrena carnal. Você está entendendo? É simples o negócio. Deus, quando Ele nos manda para deserto, quando Deus nos coloca em determinados processos para a gente viver, se você não respeitar as regras que Deus estabelece para viver pela fé, ação, jejum, oração, posicionamento teu, abrir mão dos teus interesses, dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, você precisa buscar em Deus quais são esses posicionamentos, você precisa se esforçar, você precisa desejar saber o que você precisa fazer para respeitar os processos de Deus. É você e Deus, você precisa se posicionar diante de Deus. Quando você começar a fazer isso, Deus vai começar a colocar dentro de você o sentimento correto, a atitude correta, o posicionamento correto para que você respeite os processos de Deus. Você está entendendo? Não vem de homens isso. É como, por exemplo, olha como que são as coisas. Uma determinada igreja anuncia, pessoal, tal dia nós vamos fazer jejum. Tal dia nós vamos fazer uma vigília de oração, que nem numa igreja que eu estou frequentando aí. Eles falam, nós vamos fazer um jejum, nós vamos fazer uma vigília. Mas por que você tem que esperar esse culto que o teu líder falou para poder fazer a vigília para Deus? Por que você tem que esperar um culto para poder se posicionar diante de Deus? Por que você não já busca a Deus aí onde você está? Por que você não busca todos os dias? Por que você mesmo não começa a se posicionar diante de Deus para poder realmente viver o propósito que Deus tem para a tua vida? Você precisa que alguém te diga o que fazer, alguém põe a mão na sua cabeça para que você viva os propósitos de Deus? Você está entendendo? E é isso que às vezes a gente faz. Nós pegamos uma responsabilidade que é nossa, uma atitude que é nossa, por falta de querer respeitar os processos que Deus quer que nós passemos, nós delegamos para as pessoas fazerem para nós. Aí nós fazemos o que os outros dizem, o que os outros mandam. Estamos debaixo de uma direção de alguém. E Deus quer te colocar debaixo da direção dele. Você está entendendo? Olha a proposta que ele fez aqui para José. Veja se tem cabimento um negócio desse. Olha, mas a tua geração que gerará depois dela será tua. Olha aqui, ó. E me disse, agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois dela será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados a sua herança. Por quê? Por que ele estava falando isso para José? Por que ele estava falando, olha, José, Efraim e Manassés são meus. Assim como Rúben e Simeão vão ser meus. Eles são meus. E as próximas gerações serão teus. Por quê que ele está falando isso? Porque vindo, pois eu de Padarã, me morreu Raquel na terra de Canaã no caminho. É como se José estivesse com peso pela mãe dele ter morrido depois do nascimento dele. Você está entendendo algumas coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida? Muitas vezes nós, quando não aceitamos os processos que Deus tem para a nossa vida, não respeitamos os processos, nós caímos na mão de pessoas que às vezes, por bem intencionadas que sejam, por nos amarem, não estou dizendo que ele não amava o seu filho, elas acabam nos subjugando, elas acabam colocando um jugo sobre a nossa vida. Jacó, que era Israel, pai de José aqui, ele não respeitou os processos e agora estava vivendo um propósito por causa de José. Porque José havia se posicionado diante de Deus, Jacó, Israel, estava vivendo agora um propósito. Não era por causa de Jacó, Israel ter respeitado os processos. Israel não respeitou os processos de Deus, né? E passou por tudo que ele passou. Leia a história de Israel que você vai entender. Por tudo que ele passou. Porém, José, ele respeitou os processos de Deus e viveu tudo que tinha que viver. Aí, quando chegou diante do pai dele, ele abriu mão. Ele abriu mão e entregou para o pai dele
o propósito que era dele. Era um filho dele, eram os filhos dele. O propósito que Deus havia dado para José era de José. A falta de posicionamento de... Por que eu estou falando isso? Que é para você entender que quando você não respeita os processos de Deus, Deus está fazendo você passar por determinada situação. Você não quer respeitar isso e você permite que outra pessoa você terceiriza isso. Você permite que outra pessoa decida por você, você entra em julgo. Você cai em julgo. Porque Deus não te chamou para você buscar alguém para chegar até Deus. Deus não te chamou para você ir num culto para buscar a Deus. Deus não te chamou para você participar de uma vigília para buscar a Deus. Vai para a vigília, vai para o culto, pede oração, faz o que... Mas você precisa estar posicionado. Eu duvido que uma pessoa bem posicionada diante de Deus depende de alguém marcar um dia para ele fazer algo. Porque o próprio Deus pede para ele. O próprio Senhor orienta ele a fazer isso. A falta de posicionamento do povo, frequentadores de igreja, a falta de posicionamento, a falta de respeitar os processos de Deus na vida do povo que frequenta a igreja, tem feito com que os líderes das igrejas deem a direção para o povo do que deve ser feito. Por isso que eu falo, você precisa deixar Deus trabalhar na tua vida. Você precisa respeitar os processos de Deus. O teu propósito não é o propósito do teu líder. O que o teu líder tem para a vida dele é dele. Eu estou falando de vida pessoal com Deus. Não estou falando do propósito do reino. Trabalhar pelo reino em união com a igreja, para que o reino avance, para que o reino vá e alcance novas esferas aí na sociedade, meu querido. Isso não tem nada demais. Eu estou falando da tua vida diante do Senhor. Quando você não aceita os processos de Deus na tua vida pessoal particular, mas fica dependente daquilo que a tua igreja dita e diz que você tem que fazer, você não vai poder viver o teu propósito. Por quê? Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou para passar por determinados processos. E esses processos, quando você respeitar esses processos, Deus vai fazer com que você viva o teu propósito para a tua vida. Você está entendendo? José, ele tinha autoridade superior à do seu pai, embora o seu pai era mais velho. Autoridade que eu falo no sentido dos processos. José respeitou os processos e havia sobre a vida dele uma unção e uma autoridade superior à do seu pai, que não havia respeitado os processos. Você está entendendo? Então ele não precisava ter aceitado esse jugo que o pai dele colocou sobre a vida dele. Respeitar o seu pai. Pai, eu te respeito, o Senhor é meu pai, em nome de Jesus, mas não aceito isso que o Senhor está passando. Eu não concordo com isso. Eu quero que Deus me direcione para o que tem que ser. Você está entendendo? Então tem certas coisas que você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento. A autoridade sobre a vida de José, porque José estava vivendo o propósito e respeitou os processos, era superior à de Israel, que não respeitou o processo, porém estava querendo viver um propósito. Isso nos abre uma janela para que você possa entender o seguinte: para você que muitas vezes serve a Deus, é líder ou não é líder, toda vez que você tenta viver um propósito, Deus te liberou uma palavra na sua vida, Deus tem uma bênção na sua vida, Ele liberou um propósito na tua vida, mas a tua vida não está respeitando os processos que Deus exige de você, você for tentar fazer essas coisas, você for tentar realizar algo sem respeitar os processos de Deus, não vai trazer bênção para aqueles que você tentou agir na vida deles, e nem para a tua vida. Depois você estuda a vida de Efraim aqui, na Bíblia. Depois você pesquisa sobre a vida de Efraim, sobre os hébrios lá em Isaías, os hébrios de Efraim. Meu irmão, não estou dizendo, e minha irmã, que Deus não ama Efraim, que Deus não ama Manassés, que Deus não ama Israel. Não é isso.
Eu estou querendo dizer que você tem que tomar cuidado com líderes que não respeitam os processos e querem viver o propósito. Eles querem, de qualquer maneira, fazer com que o propósito que Deus liberou na vida deles aconteçam. E eles fazem coisas fora dos processos que Deus deu e acham que isso vai gerar autoridade sobre a vida daqueles que Ele está regendo, que Ele está pastoreando. Não vai. Vai trazer maldição sobre a vida dessas pessoas. Por quê? Porque você não quis respeitar os processos que Deus quis que você passasse. Quando uma pessoa vai até você para servir a Jesus, não é você que determina a bênção sobre a vida dele. Não é você que libera a bênção sobre a vida dele. A tua bênção é limitada. Limitada a homens. Quem libera a bênção na vida é o próprio Senhor. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Quando você recebe uma bênção de homens, sem respeitar os processos que Deus deu para a tua vida, você vai passar por situações mais complicadas ainda. Você está entendendo? Por quê? Porque quem está te dirigindo não é o Espírito Santo de Deus, não é o próprio Criador, não é através de Jesus Cristo que você está indo através de alguém. Por mais bendito que ele seja, abençoado que ele seja. Você foi chamado para que Deus conduza a tua vida. E Deus vai te colocar em situações, em processos, Deus vai te colocar que você vai precisar respeitar esses processos. Aí sim, então, Deus vai, através de você ter respeitado esses processos, Deus vai liberar sobre a tua vida o teu propósito. E você vai viver na presença de Deus o teu propósito. Nunca mais você vai se colocar debaixo do jugo de homens. Meu irmão e minha irmã, não confunda andar com líderes, caminhar com líderes, trabalhar no ministério junto com líderes. Não confunda isso. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar com os líderes, ir frequentar uma igreja, seguir junto com eles. Não é isso. Você pode sim, se esse realmente é o teu desejo, você quer isso, vá e faça. O que você não pode é se colocar debaixo da autoridade desse líder sem respeitar os processos que Deus tem para a tua vida. Você vai viver o propósito do teu líder. Ele tem o propósito dele, aí ele passa para você o que tem que ser feito e você faz o que ele está mandando. Você segue o propósito dele. Aí você alimenta o propósito dele é realizado e o seu. E aí? O seu está perdido por aí, porque você não quer buscar em Deus. Você não quer se posicionar em Deus para saber qual é o teu propósito. Aí você fica trabalhando para sustentar o propósito dos outros. Você vive pelo propósito de outras pessoas. Por quê? Porque você não quer respeitar os processos, você não quer passar pelas situações que Deus quer que você passe e você poder ter experiências com o Senhor, que é a diferença entre conhecimento e entendimento. Uma coisa é eu conhecer a palavra de Deus, outra coisa é eu viver coisas na minha vida que Deus interfere e começa a agir. Isto são o quê? Entendimento. Quando você adquire entendimento é diferente, porque você está entendendo o porquê daquela palavra. Você teve uma experiência, você viveu aquilo. Você viu Deus atuando e agindo na tua vida. Você está entendendo a importância de você respeitar os processos? Agora não confunda respeitar os processos de homens. Sim, porque às vezes você entra debaixo do jugo de uma igreja, de um líder e de uma religião e acha que está respeitando o processo. Os líderes impõem determinadas regras, determinadas doutrinas, determinados conceitos, determinadas direções, e aí você fica debaixo daquele processo da liderança, debaixo do processo daquela igreja. Não é esse processo que eu estou falando. Isso daí é a ordem da igreja, a ordem ministerial que precisa ter. Eu estou falando de processos espirituais, processos com o teu Deus, processos para a tua vida pessoal e particular, que você só vai conquistar no teu dia a dia com o teu Deus. É esses processos que eu estou falando. Eu não estou falando de processos que às vezes as igrejas estabelecem, né, para poder manter o ministério, para o ministério não virar bagunça, para agir com ordem e decência. Não estou falando desses processos.
Eu estou falando de processos espirituais, onde envolve você e a tua relação com o teu Deus. E de propósitos, onde envolve você e a tua relação com o teu Deus. Você está entendendo? José até aqui sentiu, na hora que Israel estava fazendo aquilo, ele sentiu que aquilo não estava certo. Ele falou, peraí, ele não é o primogênito. O primogênito é Manassés e não Efraim. Aí Israel ainda pegou e falou, não se preocupe, eu sei. Também ele será um povo e também será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será a multidão de nações. Você viu? Parece que Israel estava repetindo as mesmas coisas que aconteceu com ele. Lembra que ele recebeu a primogenitura e ele era o menor? Agora ele estava querendo replicar isso na vida dos filhos de José. A mesma coisa. A mesma situação que aconteceu na vida dele, ele queria agora transferir para os filhos de José. Inverter a primogenitura. Né? Por quê? Porque ele não estava respeitando os processos. Estava vivendo o propósito dele sem respeitar os processos. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, vem cá, Deus tem preterido? Deus tem pessoas que ele prefere mais que as outras? Será? Será que é isso? Será que Deus valoriza mais quem nasce primeiro do que aquele que nasce depois? Funciona dessa maneira com Deus? É claro que não. É claro que não. A bênção de Deus é para todos aqueles que se posicionam diante do Senhor. Se você entender isso no teu coração, que Deus não tem preteridos, Ele não tem uma pessoa preferida. Ele valoriza quem respeita os processos que Ele faz a pessoa passar. Toda pessoa que respeita os processos de Deus e aceita o desafio, aceita passar por esses processos debaixo da direção de Deus, Deus vai cuidar para que ele viva o propósito. E vou te dizer uma coisa, não importa quem se levante. Pode se levantar o inferno inteiro contra a tua vida, meu amado. O próprio Deus cuidará para que você viva o propósito. Você está entendendo? Olha, depois ele termina aqui Israel. Depois disse Israel a José, olha, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. Você percebe aqui que a linguagem de Israel era sempre assim? Ele não se encarava como uma pessoa que realmente tinha sido escolhido por Deus. Ele não se sentia uma pessoa como se tivesse sido escolhido pelo próprio Deus. Deus tinha feito aliança com ele. Por mais que ele passasse por várias situações na vida dele, ele ainda se sentia alguém diminuído. Por falta de respeitar os processos. Quando você não respeita os processos de Deus, Deus não trabalha no teu interior. Deus não transforma o teu interior. Deus não muda os teus pensamentos. Lembra que fala lá em Romanos 12:2? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você não entender isso, se você não entender esse processo de Deus e não respeitar eles, o que vai acontecer? Não haverá transformação na tua vida, no teu entendimento das coisas. Você viverá uma vida presa à religiosidade. Isso daqui que Israel estava fazendo era uma religiosidade. Ele estava estabelecendo um padrão para a família. E se nós formos agir assim, seguir padrões, sim, porque tem pessoas que elas servem a Deus, sabe para quê? Para que Deus passe uma regra para ele de como viver e pronto, ele não precisa mais buscar a Deus. Ó, Deus, tem que ser assim. Me dá 10 mandamentos aí, me dá 10 atitudes que eu tenho que tomar para que eu não precise mais orar, para que eu não precise mais jejuar, para que eu não precise ler a palavra, para que eu não precise evangelizar, para que eu não precise praticar, para que eu não precise fazer. E tem pessoas que é assim, elas querem de Deus uma regra para que elas não precisem passar pelos processos. Aí o que acontece? Elas não passarão por processos que Deus vai fazer ela passar. Isso vai acontecer. Elas não vão passar por esses processos, não vão respeitar quando passar pelos processos, e quando viver o propósito, vai viver numa situação deformada, numa situação abaixo daquilo que Deus quer.
Porque, meu amado, entenda o seguinte, Deus quer trabalhar no teu interior, Ele quer trabalhar na tua mente, quer trabalhar no teu coração, quer trabalhar na tua vida, Ele quer te transformar, quer te libertar, quer te curar. Agora, você acha que Deus vai ficar usando sempre o teu líder para isso? Toda vez você vai ter que buscar teu líder para ser liberto, para ser curado? Meu Deus, vamos sair da meninice? Vamos nos tornar adultos na fé? É o momento de você se posicionar para buscar a Deus, para que você possa passar por esses processos que Deus tem para a tua vida. Passe por esses processos que Deus tem para a tua vida. Respeite os processos de Deus, agindo conforme Deus quer que você haja, e você vai viver o propósito, porém com uma vida com qualidade. Você vai ter uma personalidade segundo a imagem e semelhança de Deus. Você não vai viver um propósito deformado, cheio de deformação na tua vida, cheio de coisas malignas na tua vida, cheio de ações demoníacas, de pensamentos demoníacos, de sentimentos malignos na tua vida. Deus vai te transformar, Deus vai te libertar. Respeite os processos que Deus está te levando para viver. Aceite esse desafio e você vai viver o propósito, porém com mais qualidade de vida, porque o próprio Deus vai cuidar para fazer isso na tua vida. E nunca mais você vai ser subjugado e se colocar debaixo de religiosidade dos outros, que buscam a Deus e estabelecem um padrão para você buscar. Olha, meu filho, você tem que buscar a Deus assim, você tem que fazer para buscar a Deus desse jeito, e a pessoa não tem a liberdade de buscar a Deus por livre e espontânea vontade e de Deus falar com ela e direcionar ela. Então, em nome de Jesus, Deus tem muito mais para a tua vida. Toma posse, respeite os processos e vive o propósito, porém com qualidade. É isso que Deus tem para a tua vida. Em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo por verá, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo por verá, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo por verá, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroar
no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo por verá. Tantos como a areia da praia, que gozo sentirá todo salvo por verá. Tantos como a areia da praia. Da praia. Santo ao céu de plena luz, às vezes espinhoso, a glória nos conduz. É o caminho certo para todo pecador. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. A paz inabalável para quem está na luz, por preço incomparável comprou Jesus, o dom do Pai amado, minha alma satisfaz. Jesus é minha paz, Jesus é minha paz. Há um poder que sara o triste coração, que dá alívio à alma, paz e consolação, que guarda minha veste também em mim a luz. Poder de meu Jesus, poder de meu Jesus. Há um fim glorioso além do escuro véu, no fim do espinhoso caminho está o céu. E quando for tirado o véu da escuridão, verei Jesus então, verei Jesus então. Guiando nosso andar, e os santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória, a cruz que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus.
caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Por um caminho brilhante vou, de majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, bem feliz quando sei, pois filho do Rei dos Reis eu sou, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sei, me ouviu, me remeu. Cristo é meu porfim. No mundo não tenho mais prazer, purificado estou. Nunca jamais hei de perecer, pois Jesus me livrou. Ele me ama e me quer bem, tudo é para mim. Nele encontro louvor também, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remeu. Cristo é meu porfim. Quem de Jesus me separará? Tenho no coração. Ele nas trevas me guiará para a felicidade. Sempre contente, sem vacilar, venço o mal assim. Tenho prazer se na luz andar, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim. Cristo da morte livrou-me, sim, me ouviu, me remeu. Cristo é meu porfim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas